Excelente dia para você que está nos assistindo aqui na plataforma EADélia Cursos Online. Plataforma esta que vai fazer com que você encontre a tua primeira oportunidade de trabalho e que você alavanque os seus negócios, a sua renda. Antes de eu começar esta aula, eu quero que você se inscreva, eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe, ative o sininho de notificações, porque aqui você vai receber sempre conteúdos exclusivos. Inclusive, vamos dar sequência hoje a mais uma daquelas nossas aulas imperdíveis, incríveis de gramática. Só que hoje nós vamos conversar sobre a sintaxe da oração e do período composto. Parece igual àquela que nós tivemos anteriormente, mas é diferente, porque agora nós iremos trabalhar com o período composto. Só que antes de nós começarmos esta nossa jornada incrível e espetacular, eu quero que solte a vinheta. Muito bem, pessoal, aqui estamos nós novamente com muito poder, com muito brilho, com muita felicidade e nós vamos trabalhar, como eu falei agora há pouquinho para vocês, com a sintaxe da oração e do período composto. Nós vamos trabalhar com as orações coordenadas assindéticas, as orações coordenadas sindéticas, as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Para isso, eu utilizarei aquele material maravilhoso das professoras Pasqualin e Espadoto, Gramática, Teoria e Exercícios, e também as anotações da professora Valdilene Zanetti Nunes. Eu acredito que eu ainda não tenha contado isso para vocês. A professora Valdilene, ela foi a minha grande incentivadora para eu ser um professor de gramática. Devo muito a ela. Uma professora super especial. Ela virou praticamente uma segunda mãe minha. Então, eu utilizo os materiais dela com o maior carinho, com o maior amor. Inclusive, este próprio livro das professoras Pasqualin e Espadoto, para que eu leve essa carga de conhecimento toda para vocês que estão aí me acompanhando, estão aí me assistindo. Professor Giovanni, isso daqui sempre foi um trauma na minha vida. Eu nunca entendi isso. Vamos tentar simplificar. Só que de antemão, eu te digo o quê? Para você entender oração coordenada e oração subordinada, você precisa estar na ponta da língua, precisa estar em dia com a tua parte morfológica e com a tua parte da sintaxe do período simples. Se isso está cambaleando, você vai ter dificuldades aqui, ou você vai fazer como muitas pessoas infelizmente fazem para entenderem este conteúdo. E coloque aí aspas em entenderem, tá? O que muitas pessoas fazem? Elas pegam esta tabela, que é o que eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar isso aqui durante a aula, e elas decoram. Então, oração coordenada sindética aditiva, oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial final. São algumas dessas possibilidades disso que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Elas decoram. E aí o que acontece? Adivinha o que acontece? Passa a prova, passa o concurso, passa a avaliação, o exame e, puf, como um passe de mágicas, a pessoa esquece. Este conteúdo nós ensinamos no 9º ano do Ensino Fundamental 2, a antiga 8ª série. E nós ensinamos durante o 2º ano do ensino médio
para quem estuda em redes privadas, porque nas redes privadas o terceiro ano do ensino médio é destinado para revisão e nas escolas públicas nós ensinamos no terceiro ano do ensino médio. Então é um assunto de extrema relevância. Nossa, professor, mas a gente só aprende isso para ficar decorando os nomes? Não, a gente não aprende para decorar, a gente aprende para que nós possamos aplicar, para que nós possamos utilizar. Eu já falei para vocês em aulas anteriores sobre o que é a inteligibilidade, sobre o que é a interpretação e a compreensão. E eu também te disse em aulas anteriores sobre os procedimentos necessários para que nós produzamos bons textos, até nós chegarmos àquilo que é uma redação oficial e aquilo que é uma correspondência oficial. E, gente, na hora que nós estamos escrevendo qualquer texto em aspecto formal, nós utilizamos uma série de orações coordenadas e principalmente uma série de orações subordinadas. Inclusive, um bom texto dissertativo na tipologia argumentativa se sustenta pelo emprego de orações subordinadas. É para isso que nós aprendemos esta técnica gramatical. É para que nós possamos olhar para a produção do nosso texto e a gente consiga observar se nós estamos ali empregando alguma marca de adição, alguma marca de alternância, alguma marca de explicação e por aí vai. Então, estou conseguindo destruir alguns mitos da sua cabeça? Isso daqui não é só decorar, tá bom? Depois deste contato comigo, eu quero que você entenda que isso daqui é para ser assimilado, isso daqui é para ser incorporado. E nesta assimilação, nesta incorporação, é muito importante que você utilize, que você empregue essas estruturas. E vocês vão observar dentro dos mais diversos sites, das mais diversas plataformas, que sempre tem um espaço destinado a essas sessões da sintaxe da oração e do período composto, tá? Então vamos juntos mergulhar e a gente já sabe a diferença entre oração coordenada e oração subordinada. Eu já te falei esta diferença quando nós conversamos um pouco lá nas aulas de pontuação. Depois eu afirmei isso bastante naquela aula que nós trabalhamos sobre a classe gramatical das preposições e das conjunções. Lembra que eu estabeleci a diferença entre conjunções coordenativas e conjunções subordinativas? Muito bem, agora eu só vou retomar, eu vou revisar isso para que a gente consiga aplicar os termos de classificação. Então, o processo mesmo analítico. Lembra que quando nós falamos em orações coordenadas, as orações coordenadas são aquelas que são independentes entre si, enquanto que as orações subordinadas, elas são dependentes entre si. Lembra que eu trabalhei bastante essa diferença no momento em que nós exploramos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas? Agora é o momento de nós classificarmos e de nós entendermos um pouco mais a fundo. Então vamos agora adotar o material das professoras Pasqualin e Espadoto para esta viagem sensacional. Isso daqui eu gosto muito de trabalhar, tá, gente? Então, eu, na minha especialização em linguística, gostei muito de analisar os materiais didáticos que, por sua vez, exploram a parte de explicação da sintaxe da oração e do período composto. Eu analisei os materiais escritos pelo sistema Anglo, pelo sistema SAI Digital,
pelo sistema positivo, os livros didáticos, por exemplo, do professor William Cereja, da professora Teresa Cochar Magalhães, da Damien, tá? Enfim, de uma série de autores em língua portuguesa, e são materiais muito bons, inclusive materiais que nos levam a fazer uma reflexão do papel de utilização das orações coordenadas e das orações subordinadas. Então agora vamos analisar. Então vamos começar entendendo o que são orações coordenadas assindéticas. Essa palavrinha linda, assindética, e essa palavra sindética, elas vêm de uma palavra chamada síndeto. Nossa, síndeto, desse jeitinho que eu escrevi. E olha lá, síndeto é uma palavra que tem acento. Por que é uma palavra que tem acento? A sílaba tônica se localiza na antepenúltima posição. Nós sabemos que a antepenúltima posição é proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Mas o que significa síndeto? É o mesmo que conjunção. É isso? Ai, professor, mas poderiam ter escrito conjunção. Queridos, a língua portuguesa, ela é poderosa, ela é chique. Ela não gosta de trabalhar com aquilo que é comum. Não. Até porque na vida nós não somos comuns. Olhe para mim, eu sou uma pessoa comum? Não. Você deve pensar que eu sou uma pessoa meio louca. Tiro a tua razão? Não. Mas eu não sou tão louco assim. Até porque todo mundo que é apaixonado por esta área são pessoas extremamente equilibradas, plenas, felizes, de bem com a vida. Gente, é um campo maravilhoso, né? Eu vou dizer que a matemática é ruim? Claro que não, mas, gente, a língua portuguesa, as línguas em geral, elas são espetaculares. Então, você precisa mergulhar comigo. Então, assindético significa o quê? Se síndeto é a conjunção, assindético é quando não tem conjunção. E sindético é quando tem conjunção. É só isso, só isso. Palavra assusta, né? Mas é mais simples do que a gente pensa. Então vamos pegar uma frase que tem a oração coordenada assindética. Chegou, vírgula, gostou, vírgula, ficou para sempre. É o que nós esperamos de um crush que aparece na nossa vida, não é? Que chegue, que goste de nós e que fique para sempre. Gente, eu sou uma pessoa muito influenciada pela literatura, então eu sou muito iludido. Eu ainda acredito naquelas construções de amor eterno, de um transbordamento de almas. Eu não acredito na ideia de metade da laranja, chinelo velho. Não, isso eu não acredito não, até porque eu já sou uma pessoa muito completa, eu não preciso de ninguém para me completar, mas eu preciso de pessoas para que eu me transborde, ou seja, eu preciso de pessoas que mostrem para mim o quão melhor eu posso ser. E aí, portanto, preciso de pessoas para me relacionar. Todos nós precisamos, né? Você está naquela fase assim, eu me basto, porque tem alguma coisa aí meio equivocada, viu? Não se basta muito, não. Então, ó, chegou, gostou, ficou para sempre. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando nós olhamos para orações? É nós encontrarmos os nossos verbos. Olha só, nesta oração nós temos 3 verbos. Chegou, que vem de chegar, um verbo de primeira conjugação. Gostou, que vem de gostar, um verbo de primeira conjugação. E ficou, que vem de ficar, um verbo de primeira conjugação. Ah, Gi, precisa ter essa obrigatoriedade de todos os verbos serem de primeira conjugação, como é o caso de chegar, gostar e ficar? Não tem esta obrigatoriedade. A oração aqui que se apresentou desta maneira. E aí, ó, olha como vai ficar bonito. Chegou, gostou, ficou para sempre. Ah, ó. Eu tenho quantos verbos? Eu tenho 3 verbos.
Nós sabemos que se nós temos 3 verbos, quantas orações nós vamos ter? Isso mesmo, 3 orações. Lembrando daquela preciosa dica que eu te dei. Quando nós temos uma locução verbal, que são 2 verbos próximos um do outro, ligados ou não por preposição, uma das possibilidades, nós vamos ter de nos atentar o quê? Que equivale a um só. Então, por exemplo, dá um exemplo aí, Gi. Eu estou comendo agora. Eu tenho o verbo estou e eu tenho o verbo comendo. 2 verbos próximos um do outro. Só que eles vão equivaler a um só, porque isso constitui uma locução verbal. Estou vai constituir um verbo auxiliar e comendo é o meu verbo principal. E é o meu verbo principal que se encontra no gerúndio, aquela terminação existente no gerúndio do NDO, tá? A marca específica do gerúndio. Muito bem, 3 verbos, 3 orações. Qual é a primeira oração? Chegou. Qual é a segunda oração? Gostou. Qual é a terceira oração? Ficou para sempre. Percebeu que em nenhuma delas existe a presença da conjunção? E você pode tirar a prova por meio da análise morfológica. Verbo, 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 preposição, advérbio. Em nenhum momento eu falei conjunção. E aí, eu tenho orações que são independentes entre si. Eu chego para você e falo, ele chegou. Todo mundo entende essa oração, tá? E as demais também. Então, eu tenho o quê? Um período composto por coordenação. Como eu não tenho conjunção, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. A Gi classifica cada uma delas? Sim, classifica cada uma delas. Ou você pode escrever no final do exercício, caso você tenha de prestar alguma prova dissertativa, todas as orações, ou melhor, para você demonstrar para o avaliador que você sabe fazer a separação. E aí, olha a necessidade do emprego da vírgula, que é justamente isso que vai demarcando para mim o processo separatório das orações. As 3 orações são classificadas como, 2 pontos, orações coordenadas assindéticas. Acabou o teu problema. Gi, como é que funciona a oração coordenada sindética? Aí nós temos 5 grandes possibilidades de classificação. Nós temos as orações coordenadas sindéticas aditivas, as orações coordenadas sindéticas adversativas, as orações coordenadas sindéticas alternativas, as orações coordenadas sindéticas explicativas e as orações coordenadas sindéticas conclusivas. As 5 possibilidades de classificação. Vamos explorar cada uma delas agora. Inclusive, lá naquela aula que nós tivemos de conjunções, o exemplo que eu dei continha uma oração coordenada sindética aditiva, inclusive com aquelas possibilidades lá em torno do uma, naquele contexto que dependia da questão do discurso, mas a conjunção ali era qual? O e. E aí, pessoal, vejam que interessante. Nós agora vamos classificar cada uma delas. Então, olha só os exemplos trazidos pelas professoras Pasqualin Espadoto e a professora Zanetti Nunes, a Valdilene Zanetti Nunes. Então, olha lá. Aproximou-se e observou tudo à sua volta. Inclusive, esse A, no exemplo, ele tem o acento grave indicativo de crase. Percebeu? Eu tenho aí uma ideia de adição. E aí, quais são as principais conjunções coordenativas
aditivas. E, nem, e não, mas também, como também, tá? Esse e não, ele está aí entre parênteses depois do nem, tá? E as orações coordenadas sindéticas adversativas, professor? Elas vão trazer uma ideia de contraste, tá? Esse é o valor de sentido das orações coordenadas sindéticas adversativas. Elas trazem uma ideia de contraste, de oposição. E quais são as principais conjunções coordenativas adversativas? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Sabe quando as pessoas elas brincam no dia a dia? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia e no entanto, são conjunções coordenativas adversativas. Sério? E elas trazem aquilo que é uma quebra de expectativa. Então, olha os exemplos. A população quis falar ao prefeito, mas não foi atendida. Muitos viajam, porém poucos conhecem o Brasil. Aliás, olha só, gente, eu falo isso para todos os meus estudantes. Se algum de vocês que estiver me assistindo ficar rico, rica, lembra aqui de mim, tá? Ó, professor Giovanni Fernandes Gomes da Conceição. Faça uma mega transferência para mim e me procure. Vai ser, professor, quero te dar isso aqui. Vou ficar super feliz. Pode ser até uma viagem, não precisa ser dinheiro não, tá? Super fico feliz com viagens até aqui pelo Brasil. Não precisa ser para os Estados Unidos, a Maria, tá? Estados Unidos, Holanda, Austrália, sonhos de destino. Principalmente Inglaterra, Holanda e Austrália. Estados Unidos é mais por curiosidade mesmo, tá? Assim, não tem, os Estados Unidos, assim. Mas grava isso. Aí eu vou lembrar do professor Giovanni. Lembra mesmo, tá? Porque vocês sabem como o professor é riquíssimo. Aliás, olha o emprego do superlativo. Aquilo que eu pedi para vocês estudarem quando nós falamos sobre os adjetivos. Que mais, professor? Habituou-se a viver na mata. Contudo, sentia falta de amigos. Às vezes você tem este projeto de viver mais no interior, de viver mais na mata, né? Já tive, gente. Hoje em dia, não me vejo muito, não. Não sei se quando eu tiver os meus 60, 70, 80, se Deus ainda quiser que eu viva até lá, se eu vou viver no interior, né? É muito pacato para mim, gente. As orações coordenadas sindéticas alternativas, elas vão trazer uma ideia de alternância. Gi, quais são as principais conjunções coordenativas alternativas? Ou, ora, já, quer. Então, pode dar exemplos, Gi? Claro. Procurei chegar a tempo. Ou não seria atendida pelo médico, quando aquela nossa consciência vem no momento de chegar no horário. Ora chama pela mãe, vírgula, ora procura o pai. Vendo? Na outra, procurei chegar a tempo, vírgula, ou não seria atendida pelo médico. Aí é muito importante, procurei chegar a tempo. É a minha oração coordenada. Só que dentro dela eu não tenho a presença da conjunção. Então será uma oração coordenada assindética. E na minha segunda oração, ou não seria atendida pelo médico, eu tenho a presença da conjunção ou. E aí, portanto, eu tenho o meu síndeto. Logo, eu vou ter uma oração coordenada sindética. Como traz essa ideia de alternância, oração coordenada sindética alternativa. E a oração coordenada sindética explicativa, Gi? Expressam motivo, razão, explicação. Quais são as principais conjunções coordenativas explicativas? É o porquê tudo junto. O que, lembra que eu tinha te falado que o que ele tem 27 funções? E inclusive que uma das funções dele era de conjunção coordenativa?
conjunção coordenativa explicativa, meus caros. O pois antes do verbo, tá? Então, ó, é bom ser criticado, vírgula, porque assim crescemos interiormente. Depende de como a crítica chega até nós, né? Um parênteses nesta oração. Vou sair, vírgula, que aqui está muito abafado, os tempos de verão. Dei-lhe um presente, vírgula, pois era seu aniversário, tá vendo? Aí, ó, dei-lhe um presente. É a minha oração coordenada assindética, porque nela não tem a presença da conjunção, tá? Depois, pois era seu aniversário, é a minha oração coordenada, sindética, explicativa. Está vendo que esse pois, ele vem antes do verbo era, que por sua vez vem do verbo ser, tá? E nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que é o último bloco dentro das orações coordenadas. As orações coordenadas sindéticas conclusivas, elas vão trazer uma ideia de conclusão. Quais são as principais orações coordenadas sindéticas conclusivas? Logo, portanto, por conseguinte, o pois depois do verbo. Ah, então pera, se o pois ele vem antes do verbo, oração coordenada sindética explicativa. Se o pois ele vem depois do verbo, oração coordenada sindética conclusiva. Gi, pode trazer exemplos aí? Claro, para os cientistas, vírgula. O homem pode viver 200 anos, ponto e vírgula. Lembra que a gente utiliza no período composto por coordenação? Logo, a qualidade de vida precisa ser melhorada. Algumas propagandas são de mau gosto, vírgula, portanto precisam ser mudadas. Falta carne no mercado, vírgula, conheça, vírgula, pois, vírgula, a comida vegetariana. Percebeu como aí no caso, pois veio depois do verbo? Porque eu tenho lá conheça, que vem de conhecer, um verbo de segunda conjugação. E aí o que nós vamos observar? Que o pois veio depois do verbo. Pois depois do verbo faz com que nós tenhamos uma oração coordenada sindética conclusiva. Esta classificação que eu estou demarcando com vocês. É só isso o período composto por coordenação? Só isso. Agora nós vamos para o período composto por subordinação, que é aquele período que mostra para nós que as orações elas são dependentes entre si, ou seja, que uma necessita da outra para que nós tenhamos uma carga completa de significação. E aí nós temos um triplo bloco inicial de classificação. Enquanto nas coordenadas nós temos as assindéticas e nós temos as sindéticas, que se dividem daquele jeito que eu falei, sindética aditiva, sindética adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Aqui nas subordinadas nós vamos ter as substantivas, nós vamos ter as adjetivas e nós vamos ter as adverbiais. As substantivas, elas se dividem em 6. As adjetivas em 2. E as adverbiais em 9. Meu Deus, professor, eu preciso decorar tudo isso? Não, você precisa entender. Lembra que eu falei lá no início? E quanto mais o teu olhar ficar treinado, mais isso vai ficar sendo guardado por vocês. Nas orações subordinadas substantivas, elas vão ter funções sintáticas próprias do substantivo, daí inclusive este nome, e são introduzidas por conjunções integrantes. Eu quero que você venha aqui do ladinho, conjunções ou conjunção integrante. E Gi, quais são essas conjunções integrantes aí? É o que
E o se, não, para tudo. Você não falou agora há pouco do que? Lá na oração coordenada, sindética explicativa? Mas é na oração coordenada. Está vendo que aqui é a oração subordinada? É por isso que o teu primeiro passo é você perceber se as orações elas são dependentes ou se elas são independentes entre si. Se elas forem independentes entre si, oração coordenada. Se elas forem dependentes entre si, oração subordinada. Entendeu por que é importante aquela questão da dramatização? Não é à toa. Eu falo as coisas porque eu sei que isso é importante. Agora vejamos aqui, o que nós vamos ter de orações dessa natureza? Nós vamos ter as orações subordinadas substantivas subjetivas, tá? Que é aquelas que vão ocupar o sujeito, essa função de sujeito. E um detalhe importante, em todas as orações subordinadas substantivas, a gente pode substituir o espaço em que é introduzido pela conjunção que e se, o espaço em que ali demonstra a minha segunda oração, pelo pronome demonstrativo isto/isso, tá? Nós podemos fazer essa transformação, essa mudança. Todas as vezes que isso funcionar, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva, seja ela subjetiva, quando funciona como sujeito, objetiva direta, quando funciona como objeto direto, objetiva indireta, quando funciona como objeto indireto, completiva nominal, quando funciona como complemento nominal, predicativa, quando funciona como predicativo do sujeito, e apositiva, quando funciona como aposto da oração. Percebeu por que é importante nós termos estudado a análise sintática do período simples? Então você primeiro observe se tem a presença da conjunção integrante que e da conjunção integrante se. Se você conseguir substituir a tua oração que é introduzida pelo que ou pelo se, pelo pronome demonstrativo isto, isso, e aí isso varia pelo contexto de comunicação, diante daquela deixis que eu te falei, de espaço e de tempo, lembra do esse, este, isso vale também para o isto e isso, tá? Deu para substituir, você verificará um processo de análise sintática dentro da tua oração principal, para você observar dentro da tua oração subordinada qual função sintática está sendo ocupada. Se é de sujeito, se é de objeto direto, se é de objeto indireto, se é de complemento nominal, se é de predicativo do sujeito ou se é a função de aposto. E aí é por isso que derivam todos os nomes que eu falei até aqui. Oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva apositiva. Já as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas, olha pelo quê? Pronome relativo. Lembra que eu te falei lá naquela aula de morfologia sobre os pronomes relativos? Aqueles que eram variáveis, ou seja, aqueles que modificavam, e aqueles que eram invariáveis, portanto, aqueles que não se modificavam. Pois muito bem, nós vamos agora observar que eles vão fazer com que nós tenhamos dois tipos de possibilidades. Nós vamos ter as orações subordinadas adjetivas restritivas
e as orações subordinadas adjetivas explicativas. Gi, qual é a diferença? Nas orações subordinadas adjetivas restritivas, elas vão restringir o sentido do termo a que se referem. Então, por exemplo, os homens que são honestos merecem nosso diálogo. A nossa oração principal será: os homens merecem nosso diálogo. E a nossa oração subordinada será: que são honestos. E aí, o que significa isso? Não são todos os homens que merecem o nosso diálogo, mas apenas o conjunto restrito daqueles que são honestos. Pegou a ideia do porquê que nós chamamos de oração subordinada adjetiva restritiva? Agora, na oração subordinada adjetiva explicativa, ela sempre vai aparecer, na verdade, ela aparece na escrita separada por vírgulas. Ela sempre vai aparecer introduzida por pronome relativo, igual à oração subordinada adjetiva restritiva. A diferença é que a oração subordinada adjetiva explicativa, ela aparece na escrita separada por vírgulas. Tudo bem? Então, são aquelas que tomam o termo a que se referem no seu sentido amplo, destacando sua característica principal ou esclarecendo melhor sua significação. Pode dar um exemplo? Claro. Os homens, vírgula, que são seres nacionais, vírgula, merecem nosso diálogo. Quando a gente pensa esse enunciado, agora todos os homens merecem nosso diálogo, já que a característica a eles atribuída é comum a todos. Que característica que foi atribuída a eles? O fato de possuírem racionalidade. Percebeu a diferença com o enunciado anterior? Que somente os homens que são honestos, aqueles que pertencem a esse conjunto, é que vão merecer o nosso diálogo. Aqueles que não se enquadram nessa virtude da honestidade, eles não vão merecer o nosso diálogo, tá? Essa é a diferença entre as orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vão aparecer na escrita separadas por vírgulas. E vocês se recordem que o pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Então é por isso que não dá para confundir com o que da conjunção integrante, porque dá para ser substituído, no caso das orações subordinadas substantivas, pelo pronome demonstrativo. E no caso das adjetivas, basta voltar à palavra anterior, colocar no lugar do que e ver se a oração ela tem sentido. Caso essa operação tenha sucesso, significa que você tem uma oração subordinada adjetiva. Caso essa operação não tenha sucesso, você tem uma oração subordinada substantiva. E para nós fecharmos este precioso encontro, repleto de informações e de detalhes, nós vamos para as orações subordinadas adverbiais, que vão funcionar como adjuntos adverbiais dentro de uma oração. Essas orações subordinadas adverbiais, elas vão aparecer introduzidas por conjunções subordinativas não integrantes. Então, você vai anotar aqui, conjunção subordinativa não integrante, tá? Porque aquela que é integrante é do bloco da oração subordinada substantiva, tá? Então, a conjunção subordinativa não integrante é a marca da introdução das orações subordinadas adverbiais. E aí, essas orações subordinadas adverbiais, elas vão ter como classificação trazendo à tona o sentido da circunstância adverbial que expressam. É daí que nós temos orações subordinadas adverbiais temporais, quando exprimem uma ideia de tempo,
Orações subordinadas adverbiais causais, quando exprimem uma ideia da causa, do fato expresso na oração principal, que é aquela oração em que nós não temos a presença da conjunção, tá? As orações subordinadas adverbiais condicionais, exprimindo uma ideia de condição. As orações subordinadas adverbiais proporcionais, exprimindo uma ideia de proporção. As orações subordinadas adverbiais finais, exprimindo uma ideia de finalidade. As orações subordinadas adverbiais consecutivas, exprimindo uma ideia de consequência. As orações subordinadas adverbiais conformativas, exprimindo uma ideia de conformidade. As orações subordinadas adverbiais concessivas, exprimindo uma ideia contrária ao fato expresso na oração principal. Ela funciona como a oração coordenada sindética adversativa, só que a adversativa ela é do terreno das orações coordenadas e a concessiva é do terreno das orações subordinadas no aspecto adverbial, nisso que traz uma circunstância. E, por fim, as orações subordinadas adverbiais comparativas, que representam o segundo termo da comparação, e aí exprimem essa ideia da comparação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Aqui é um resumo mesmo, porque daria para nós ficarmos muito mais tempo e treinando com exercícios, isso fica muito mais claro. Todo esse conteúdo você encontra aqui exclusivamente na plataforma EADL Cursos Online. Não esquece, por favor, de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho para você receber notificações exclusivas, porque aqui você encontra a tua primeira oportunidade de trabalho e alavanca os teus negócios e a tua renda. Nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Até logo mais!